Espírito Santo, cura essa dor profunda que nem eu sei de onde vem. Existe uma dor que não grita, não sangra, não aparece em exames, mas pesa todos os dias. Ela mora fundo, num lugar que você não sabe explicar. Não começou com um trauma claro, não tem uma data, não tem um nome. Apenas está aí. Às vezes aparece no silêncio, às vezes no cansaço sem motivo, às vezes numa sensação estranha de vazio mesmo quando tudo parece em ordem. Você tenta entender, mas quanto mais pensa, menos respostas encontra. E isso cansa. Cansa o corpo, cansa a fé, cansa o coração. Essa mensagem não é para quem sabe exatamente o que está sentindo. É para quem carrega algo indefinido, uma dor difusa, uma tristeza que não se encaixa em nenhuma explicação simples. É para quem ora e ainda assim sente um aperto. Para quem acredita em Deus, mas não consegue se livrar dessa sensação de estar ferido por dentro sem saber por quê. Aqui, você não será pressionado a lembrar, nem empurrado a explicar. Não vamos forçar diagnósticos espirituais, nem buscar culpados no passado. Vamos caminhar devagar, com verdade, permitindo que o Espírito Santo alcance lugares que a mente não consegue acessar. Jesus nunca tratou as pessoas como problemas a serem resolvidos. Ele as encontrou como estavam. E é assim que ele se aproxima agora. Não para exigir que você entenda sua dor, mas para estar com você nela. Ao longo deste caminho, algo vai se ajustar por dentro, não de forma brusca, não de forma espetacular, mas real. Uma dor que antes parecia solta começa a encontrar acolhimento, e quando a dor é acolhida, ela já não fere do mesmo jeito. Fique, não se apresse. O que cura fundo não começa com explicações, começa com presença. 1. O peso que você carrega sem saber quando começou. Há dores que não nascem de um momento específico. Elas se formam aos poucos, como camadas. Pequenas frustrações engolidas, perdas não choradas, expectativas adiadas, responsabilidades assumidas cedo demais. Nada disso parece grave isoladamente. Mas juntas, essas experiências se acumulam e criam um peso silencioso. Você segue em frente porque sempre seguiu. Aprende a funcionar mesmo cansado. Aprende a sorrir mesmo sentindo algo apertado por dentro. E um dia percebe que carrega uma dor, mas não sabe de onde ela veio. Essa falta de origem clara gera culpa. Você se pergunta por que se sente assim se não houve algo tão sério. Questiona sua própria fé, sua gratidão, sua maturidade. Mas nem toda dor precisa de um evento dramático para ser legítima. Algumas nascem da constância, do tempo, do excesso, do que foi suportado sem espaço para ser sentido. Deus conhece esse tipo de dor. Ele não a desvaloriza só porque você não consegue explicá-la. Quando você tenta forçar uma origem, a dor se fecha ainda mais. Porque ela não está pedindo análise, está pedindo cuidado. O Espírito Santo não começa perguntando quando isso aconteceu. Ele começa perguntando como você está agora. O foco não é o passado distante, é o presente ferido. Enquanto você insiste em entender tudo antes de permitir sentir, a dor continua isolada. Quando você permite sentir sem se julgar, algo começa a se mover. Jesus viu pessoas carregando pesos que ninguém mais percebia. Ele não exigiu relatos completos, não pediu justificativas. Ele ofereceu descanso. E descanso não é a ausência de dor, é a certeza de não carregá-la sozinho. Reconhecer que você está cansado sem saber exatamente por quê não é fraqueza. É honestidade. E a honestidade é sempre o primeiro ponto de contato entre o coração humano e a cura divina. Essa dor que você não sabe de onde vem não é um erro. É um sinal. Um sinal de que algo dentro de você precisa ser visto, não explicado. Quando você para de se acusar por senti-la, abre espaço para que Deus se aproxime. E quando Ele se aproxima, o peso não some de uma vez.
mas deixa de esmagar. Algo dentro de você começa a perceber que não precisa mais sustentar tudo sozinho. E essa percepção prepara o coração para o próximo passo, porque antes de curar, Deus ensina a não carregar mais em silêncio. Quando a fé existe, mas o alívio parece distante. Há momentos em que você olha para a própria fé e sabe que ela ainda está ali. Você não deixou de acreditar, não se afastou conscientemente de Deus, não abandonou a oração. E mesmo assim, algo não alivia. A dor continua presente, discreta, persistente, como se a fé não estivesse alcançando aquele ponto específico do seu interior. Isso gera confusão, porque você aprendeu que crer traz paz, que confiar traz descanso. Então, por que, mesmo crendo, o coração ainda dói? Essa distância entre fé e alívio costuma gerar silêncio. Você evita falar sobre isso porque teme parecer ingrato, fraco ou contraditório. Afinal, como explicar que ama a Deus, mas ainda se sente machucado por dentro? Muitos escondem essa tensão espiritual e seguem vivendo como se estivesse tudo bem. Mas por dentro, algo se divide. A fé continua viva, mas não toca a ferida. E a ferida, por não ser tocada, começa a gerar cansaço espiritual. Jesus nunca confundiu fé com ausência de dor. Ele encontrou pessoas que criam e ainda assim choravam, sofriam, se sentiam perdidas. A fé não anula imediatamente o que está ferido. Ela cria um espaço seguro para que a ferida seja cuidada. O problema é que muitas vezes você usa a fé como uma tentativa de superar a dor rápido demais. Ora para se sentir melhor, ora para parar de sentir, ora para provar que está forte. E sem perceber, transforma a fé em uma exigência, não em um abrigo. Quando o alívio não vem, você começa a se perguntar se está fazendo algo errado, se ora pouco, se ora errado, se falta entrega. Mas o Espírito Santo não trabalha a partir da cobrança. Ele trabalha a partir da verdade. E a verdade, neste ponto, é simples e profunda. Você pode crer e ainda estar ferido. Uma coisa não anula a outra. A dor não invalida sua fé, e a fé não exige que você esconda sua dor. Há feridas que não respondem a frases prontas nem a declarações rápidas. Elas precisam de tempo, de presença, de cuidado contínuo. Deus não se ofende com a sua dor persistente. Ele não se afasta porque você ainda não se sente bem. Pelo contrário, muitas vezes Ele está mais próximo nesses momentos do que quando tudo parece resolvido. O silêncio que você sente não é abandono, é um convite para aprofundar a relação, não para desistir dela. Quando você aceita que sua fé não precisa produzir alívio imediato, algo se suaviza por dentro. A pressão diminui. Você para de exigir de si mesmo um estado espiritual que não corresponde ao que está vivendo. E essa honestidade abre espaço para uma fé mais madura, mais real. Uma fé que não foge da dor, mas a apresenta a Deus sem máscaras. Jesus nunca curou alguém exigindo que primeiro estivesse bem. Ele curou, encontrando as pessoas exatamente onde estavam. É assim que ele se aproxima agora. Não para dizer que sua fé é insuficiente, mas para mostrar que o alívio não vem da força da sua crença, e sim da profundidade do relacionamento. Quando você para de medir sua fé pelo quanto dói ou não dói, começa a experimentar algo diferente. Não uma solução imediata, mas uma companhia constante. Essa companhia começa a mudar a forma como você carrega a dor. Ela deixa de ser um sinal de fracasso espiritual e passa a ser um lugar de encontro. E quando a dor se torna um lugar de encontro, ela já não te afasta de Deus, ela te aproxima. Esse é um passo essencial no caminho da cura. Porque antes de tocar a raiz da dor, o Espírito Santo precisa restaurar a confiança de que você pode estar ferido e ainda assim ser profundamente amado. A diferença entre a dor lembrada e a dor sentida.
Nem toda dor pode ser lembrada, mas toda dor pode ser sentida. Essa distinção muda tudo. Há dores que você consegue explicar, ligar a um episódio, a um nome, a uma história. Mas existem outras que vivem mais fundo. Elas não se apresentam como memória, mas como sensação. Um aperto no peito sem aviso, uma tristeza que surge sem motivo, um cansaço emocional que não passa com descanso. Você tenta buscar no passado uma explicação, mas não encontra. E começa a achar que está exagerando, que não deveria se sentir assim. Essa dor não mora na lembrança, mora no corpo e na alma. Ela não pede interpretação, pede atenção. Quando você tenta tratá-la como um problema a ser resolvido, ela se esconde ainda mais, porque ela não nasceu de um pensamento errado, nasceu de uma experiência sentida e não acolhida. Muitas vezes, você não teve espaço para sentir quando deveria. Precisou ser forte, seguir em frente, não parar. A dor ficou guardada. Não virou memória clara, virou tensão interna. Deus conhece essa camada da dor. Ele não exige que você a explique para poder curá-la. O Espírito Santo não trabalha apenas no campo do consciente. Ele alcança aquilo que você sente, mas não sabe traduzir. Quando você entende isso, algo muda. Você para de se pressionar para lembrar. Para de cavar o passado em busca de justificativas. E começa a respeitar o que sente agora, sem se acusar. Jesus nunca pediu que alguém apresentasse um relatório da própria dor. Ele tocou pessoas antes que elas entendessem o que estava acontecendo com elas. Ele curou corpos e corações que não sabiam explicar a origem do sofrimento. Isso revela algo essencial sobre Deus. Ele não depende da sua clareza para agir. Ele depende apenas da sua disponibilidade para ser encontrado. Quando você insiste em entender para depois permitir a cura, acaba adiando o cuidado. Mas quando você aceita que há dores que não precisam ser explicadas para serem tratadas, abre um espaço novo, um espaço de confiança. Você começa a permitir que Deus entre no que é confuso, indefinido, sem nome. E esse é um passo profundamente libertador. A dor sentida, quando ignorada, se transforma em peso. Quando acolhida, começa a se transformar em caminho. Não porque você goste dela, mas porque ela deixa de ser solitária. O Espírito Santo não pergunta de onde vem essa dor para se aproximar. Ele se aproxima porque ela existe. Ele toca o que está sensível, não o que está organizado. Esse entendimento prepara o coração para algo ainda mais delicado. Porque se Deus pode cuidar do que você sente sem que você explique, então talvez Ele também não tenha pressa em revelar a origem. Talvez a cura não comece pela resposta, mas pelo conforto. E isso confronta uma expectativa muito comum. A expectativa de que entender vem antes de ser curado. Mas com Deus, muitas vezes, o cuidado vem antes da explicação. Quando você aceita essa diferença entre dor lembrada e dor sentida, algo se alivia. Não a dor em si ainda, mas a luta contra ela. Você para de brigar com o que sente, e quando a luta cessa, o Espírito Santo encontra espaço para agir com mais liberdade. Porque ele não entra onde há defesa constante, ele entra onde há verdade. Essa verdade simples abre o próximo passo do caminho. Se Deus não exige que você saiba de onde vem a dor para curá-la, então talvez haja um motivo para Ele não revelar tudo de imediato. E entender isso muda completamente a forma como você espera pela cura. Porque Deus nem sempre revela a origem primeiro. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você. A ideia de que, se Deus mostrasse de onde vem essa dor, tudo faria sentido. Que a cura começaria no momento em que a origem fosse revelada. Mas Deus não funciona sempre assim. Não porque Ele esconda algo, mas porque conhece o efeito que certas revelações teriam se viessem cedo demais. Há dores que, se explicadas antes de serem acolhidas,
machucariam ainda mais. Por isso, muitas vezes, Deus cuida antes de explicar. A mente humana quer clareza para se sentir segura, quer respostas para se organizar, mas o coração ferido precisa de algo diferente, precisa de cuidado. Quando a origem da dor vem antes do cuidado, ela pode gerar culpa, ressentimento ou confusão. Você pode começar a se acusar por não ter percebido antes. Pode culpar alguém sem estar preparado para lidar com isso. Pode reviver experiências sem ter estrutura interna para atravessá-las. Deus não expõe feridas abertas sem antes fortalecer quem vai tocá-las. Jesus demonstrou isso inúmeras vezes. Ele curou pessoas sem perguntar o que causou a dor. Ele restaurou antes de explicar, porque sabia que o amor recebido prepara o terreno para a verdade. Sem amor, a verdade machuca. Com amor, a verdade liberta. O Espírito Santo segue essa mesma lógica. Ele trabalha por camadas. Primeiro, estabiliza. Depois, revela. Primeiro, sustenta. Depois, aprofunda. Quando você pede explicações e não as recebe, pode parecer silêncio ou atraso, mas muitas vezes é proteção. Deus está cuidando de você enquanto você ainda não percebe. Ele está fortalecendo seu interior para que, se um dia a origem for revelada, ela não te quebre. A cura que vem de Deus não é curiosidade satisfeita, é vida restaurada. E vida restaurada exige tempo. Há também um ponto importante que você precisa ouvir com honestidade. Nem toda dor precisa ter sua origem claramente identificada para ser curada. Algumas dores são resultado de processos longos, não de eventos isolados. Elas não têm uma única causa, têm uma história. E Deus não te pede para desmontar essa história inteira para começar a agir. Ele entra no meio dela, exatamente onde você está agora. Quando você aceita que Deus pode curar antes de explicar, algo muda na sua postura interior. Você para de exigir respostas imediatas. Para de medir o cuidado de Deus pela quantidade de informações que recebe. Começa a confiar no processo, não apenas no resultado. Essa confiança não é passiva, ela é ativa, profunda, madura. Ela diz, mesmo sem entender, eu permaneço. O Espírito Santo trabalha muito bem nesse espaço. O espaço onde você não entende, mas confia. Onde você não controla, mas se entrega. Onde você não exige, mas se abre. É nesse lugar que a cura começa a tocar camadas que a mente nunca alcançaria sozinha. Camadas onde palavras não chegam, mas a presença chega. Deus não está te negando respostas. Ele está respeitando o seu tempo. Ele sabe quando revelar e como revelar. E, principalmente, sabe se você precisa mesmo saber. Em muitos casos, o que você busca na explicação é segurança. E Deus escolhe te dar segurança primeiro, para que a explicação, se vier, não seja mais necessária para você ficar em pé. Quando você entende isso, a ansiedade diminui. A dor não some ainda, mas ela deixa de pressionar. Você não corre mais atrás da origem como se ela fosse a única saída. Você começa a permitir que Deus faça o que Ele sabe fazer melhor. Cuidar do que está vivo dentro de você agora. E é exatamente nesse ponto que algo novo começa a acontecer. Quando você para de exigir que a cura venha pela explicação, abre espaço para uma forma mais profunda de cuidado. Um cuidado que não depende de palavras, nem de memória, nem de lógica. Um cuidado que alcança onde você nunca soube chegar sozinho. É aí que o Espírito Santo começa a atuar de maneira ainda mais íntima, tocando lugares onde nem você sabia que precisava de cura. O Espírito Santo alcança onde as palavras não chegam. Há lugares dentro de você que nunca foram visitados por palavras. Não porque você não quis falar, mas porque não havia vocabulário suficiente. São dores que não se organizam em frases, emoções que não cabem em explicações, feridas que não sabem contar a própria história.
E é justamente nesses lugares que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Ele não precisa de descrição para agir. Ele não espera que você traduza o que sente. Ele entra onde o silêncio começa. Muitas vezes você tentou orar sobre essa dor e sentiu que faltavam palavras. Começou a falar, mas parou no meio. Não sabia como continuar. E talvez tenha concluído que não estava orando direito. Mas há orações que não passam pela fala. Há encontros com Deus que acontecem antes da linguagem. O Espírito Santo intercede onde você não consegue formular. Ele toca onde a mente não alcança. Ele entende o que você sente antes mesmo que você compreenda. A Bíblia diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Isso não é poesia distante. É realidade espiritual profunda. Significa que Deus se move em níveis mais profundos do que a lógica humana. Há dores que não precisam ser explicadas para serem acolhidas. Há feridas que não respondem a conselhos, mas respondem à presença. E a presença do Espírito não exige preparo, exige apenas abertura. Quando você permite que Deus esteja com você sem exigir entendimento, algo começa a se reorganizar por dentro. Não é imediato, não é visível, mas é real. Você sente que não está mais sozinho naquele lugar escuro. A dor ainda existe, mas agora é acompanhada. E dor acompanhada não machuca do mesmo jeito. Ela deixa de ser um peso isolado e começa a ser um processo cuidado. O Espírito Santo não invade, não força, não acelera. Ele se aproxima com delicadeza. Respeita o ritmo do seu coração. Ele sabe exatamente até onde pode ir sem te ferir. Por isso, muitas vezes, a cura acontece sem você perceber no momento. Um dia você nota que algo mudou, que aquela dor já não aperta como antes, que certas reações diminuíram, que o vazio não domina mais como dominava. E você não sabe dizer quando aconteceu, só sabe que aconteceu. Jesus nunca exigiu palavras perfeitas para curar. Ele tocou pessoas que só conseguiam chorar, pessoas que só conseguiam se aproximar em silêncio, pessoas que nem sabiam o que pedir. Isso revela algo essencial. Deus não mede a profundidade da sua dor pela clareza do seu discurso. Ele mede pela verdade do seu coração. E quando o coração se abre, mesmo sem palavras, o Espírito entra. Esse tipo de cura não é espetacular, não gera euforia, gera estabilidade. Você começa a se sentir mais inteiro, mesmo sem ter respostas completas. Começa a perceber que algo foi tocado, mesmo sem saber explicar o quê. E isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo em um nível mais profundo do que a mente. Há dores que precisam ser faladas, mas há outras que precisam apenas ser sentidas na presença certa. Quando você entende isso, para de se pressionar para explicar tudo, para de se acusar por não saber orar melhor, para de se cobrar clareza, e essa retirada de pressão cria espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer. O Espírito Santo alcança onde as palavras não chegam, porque ele não depende da sua capacidade. Ele depende da sua própria fidelidade. Ele entra onde você não consegue entrar. Sustenta onde você não sabe sustentar. Cura onde você nunca soube nomear. E quando ele faz isso, algo dentro de você começa a se reorganizar sem esforço, sem violência, sem medo. Esse toque silencioso prepara você para um passo importante. Porque quando a dor deixa de ser um inimigo e passa a ser acompanhada, ela já não define quem você é. Ela existe, mas não te governa. E é nesse ponto que você começa a descobrir que pode permitir que a dor exista sem permitir que ela determine sua identidade. Esse é um movimento delicado, mas profundamente libertador. É o próximo passo do caminho. Permitir que a dor exista sem deixar que ela te defina. Existe um momento decisivo no caminho da cura em que você percebe algo essencial. Reconhecer a dor
não significa se tornar a dor. Durante muito tempo, você talvez tenha tentado ignorá-la para não ser dominado por ela. Em outros momentos, pode ter mergulhado nela tentando entendê-la, como se isso fosse te dar controle. Mas nenhuma dessas estratégias traz paz. A cura começa quando você permite que a dor exista sem permitir que ela ocupe o centro da sua identidade. A dor tem uma força silenciosa quando passa a definir quem você é. Ela começa a influenciar como você se vê, como interpreta suas reações, como entende sua própria história. Você deixa de dizer "eu estou ferido" e passa a sentir "eu sou quebrado". Essa mudança é sutil, mas poderosa. E é exatamente aí que o Espírito Santo atua, com delicadeza, reposicionando o seu coração. Ele não nega a dor, mas lembra você de algo maior. A dor é parte da sua experiência, não a essência da sua identidade. Jesus nunca definiu ninguém pelo que doía neles. Ele viu pessoas feridas, mas falou com filhos. Viu sofrimento, mas enxergou valor. Quando você permite que a dor exista sem se confundir com ela, começa a se relacionar com ela de forma diferente. Você não precisa mais lutar para provar que está bem, nem se entregar ao desespero de achar que sempre será assim. Você aprende a dizer, isso dói, mas isso não sou eu. Esse deslocamento interno muda tudo. A dor perde autoridade. Ela ainda pode se manifestar, mas não comanda mais suas decisões, seu humor, sua fé. Você passa a viver a partir de um lugar mais profundo, onde a presença de Deus é mais determinante do que a ferida. Não é um processo de negação, é um processo de amadurecimento espiritual. Você aprende a carregar a dor sem se deixar carregar por ela. O Espírito Santo trabalha muito nesse nível de consciência. Ele te ajuda a perceber quando você começa a se definir pelo que sente. Ele traz lembrança de quem você é quando a dor tenta falar mais alto. Não com acusações, mas com verdade. Uma verdade que não grita, mas sustenta. Aos poucos, você se dá conta de que pode sentir tristeza sem perder esperança, sentir fragilidade sem perder dignidade, sentir dor sem perder fé. Esse aprendizado não acontece de uma vez. Ele se constrói no cotidiano, em pequenas escolhas internas, em momentos em que você reconhece a dor, mas escolhe não se tratar como um problema, em momentos em que você se permite descansar sem culpa, em momentos em que você para de se explicar o tempo todo. Cada uma dessas escolhas enfraquece a narrativa de que a dor é tudo o que existe em você. Quando você deixa de se definir pela dor, algo muito importante acontece. Você se abre para a cura sem pressa, porque não precisa mais que a dor desapareça para poder viver. Você pode viver enquanto Deus cura, pode caminhar enquanto Ele toca camadas mais profundas. Isso tira o peso da urgência e cria espaço para um cuidado mais verdadeiro, mais duradouro. Essa liberdade interior prepara o terreno para algo ainda mais sensível. Porque quando você não precisa mais ser forte o tempo todo, quando não precisa mais provar nada, quando não precisa mais esconder o que dói, você começa a relaxar defesas antigas. Defesas que um dia foram necessárias, mas que agora impedem o toque de Deus. E é nesse ponto que algo se solta. Não por esforço, mas por permissão. Permitir que a dor exista sem deixar que ela te defina é um ato de confiança profunda. Confiança de que Deus sabe cuidar de você mesmo quando você não se entende por completo. Confiança de que você é mais do que aquilo que te machucou. E essa confiança abre a porta para um momento decisivo no processo de cura. O momento em que você para de se forçar a ser forte e começa finalmente a se permitir ser cuidado. É aí que a resistência cede e o coração fica pronto para um toque ainda mais transformador. O momento em que você para de se forçar a ser forte.
Existe uma força que você aprendeu a usar cedo demais, não porque escolheu, mas porque precisou. Uma força que te ensinou a continuar mesmo machucado, a não parar, a não sentir demais. Essa força te ajudou a sobreviver, mas não foi feita para te curar. Chega um momento em que ela começa a cobrar um preço alto. Você percebe que está sempre firme por fora e cansado por dentro. Sempre disponível, sempre funcional, mas internamente rígido, tenso, exausto. E talvez nunca tenha parado para admitir isso, nem para si mesmo. Forçar-se a ser forte cria uma distância perigosa entre você e o que sente. Você aprende a ignorar sinais internos, a minimizar dores, a se corrigir o tempo todo. Quando algo dói, você reage dizendo que vai passar. Quando o cansaço aparece, você responde com disciplina. Quando a fragilidade surge, você a empurra para longe. Isso parece maturidade, mas muitas vezes é apenas autoproteção. Uma proteção que foi necessária um dia, mas que agora impede o cuidado. Jesus nunca elogiou a força que esconde a dor. Ele se aproximou dos cansados, não dos que aparentavam controle. Ele não pediu resistência, pediu verdade. O problema é que você confundiu fé com endurecimento. Achou que confiar em Deus significava não demonstrar fraqueza. Mas a fraqueza não afasta Deus. Ela é exatamente o lugar onde Ele se aproxima com mais cuidado. O momento em que você para de se forçar a ser forte não é um colapso, é um alívio. É quando você finalmente admite que não precisa mais sustentar tudo sozinho. Não precisa mais provar maturidade espiritual. Não precisa mais manter uma imagem interna de estabilidade. Você pode simplesmente ser. Ser cansado, ser confuso, ser sensível. E ainda assim ser profundamente amado. O Espírito Santo não atravessa defesas rígidas. Ele espera que elas se soltem. Não porque ele seja fraco, mas porque respeita o ritmo do seu coração. Enquanto você se força, ele acompanha. Quando você relaxa, ele toca. Esse toque não é invasivo, é restaurador. Ele acontece quando você permite sentir sem corrigir, chorar sem se explicar, descansar sem se justificar. Muitos acreditam que parar de ser forte é perigoso, que se relaxarem, tudo vai desmoronar. Mas o que realmente desmorona é a falsa obrigação de estar sempre no controle. E isso é libertador, porque você descobre que não era a sua força que te mantinha em pé, era a graça de Deus. A força apenas mascarava isso. Quando você deixa de se forçar, algo profundo acontece. O corpo responde, a respiração muda, o coração desacelera. Emoções antigas podem emergir, não para te afogar, mas para serem finalmente vistas. O Espírito Santo sabe exatamente o que pode vir à tona e quando. Ele não abre comportas sem preparar o interior. Ele não expõe sem sustentar. Esse momento marca uma virada silenciosa. Você não se sente fraco, se sente humano. E isso muda a forma como você se relaciona com Deus. A oração deixa de ser desempenho. A fé deixa de ser esforço. Tudo começa a fluir de um lugar mais verdadeiro. Um lugar onde você não precisa se defender de Deus, porque percebe que Ele nunca foi uma ameaça. Parar de se forçar a ser forte não significa desistir da vida. Significa desistir da guerra interna. Significa permitir que a cura aconteça sem resistência. E quando a resistência cede, a dor já não encontra paredes duras. Ela encontra cuidado, encontra presença, encontra espaço para se transformar. Esse descanso interior prepara algo muito importante. Porque quando você não está mais ocupado em se manter forte, sobra sensibilidade. E a sensibilidade é o terreno onde Deus começa a curar de forma mais profunda. Não com pressa, não com espetáculo, mas com fidelidade. É assim que Ele toca feridas antigas, mesmo aquelas que você nunca soube nomear. Como Deus cura aquilo que você nunca aprendeu a nomear. Existem dores que você nunca aprendeu a chamar pelo nome, porque ninguém te ensinou que elas podiam ser sentidas.
emoções que foram engolidas cedo demais, sensações que não tiveram espaço para existir, feridas que não receberam atenção porque havia coisas mais urgentes. Você aprendeu a seguir, a resolver, a suportar, e aquilo que não pôde ser sentido ficou guardado em um lugar fundo, sem linguagem, sem memória clara. Mas Deus conhece esse lugar. Ele não espera que você o traduza. Ele entra ali como só Ele sabe entrar. A cura de Deus não depende da sua capacidade de explicar o que dói. Ela depende da sua capacidade de tocar o que está vivo dentro de você. Muitas vezes você achou que não poderia ser curado porque não sabia o que exatamente precisava de cura. Mas o Espírito Santo não trabalha com rótulos. Ele trabalha com verdade interior. Ele alcança aquilo que foi vivido antes mesmo de você ter maturidade para entender. Ele toca o que foi sentido quando ainda não havia palavras. Jesus curou pessoas que não sabiam explicar sua condição. Algumas estavam assim há tanto tempo que já tinham perdido até a esperança de mudança. Ainda assim, ele se aproximou. Não pediu clareza, pediu abertura. O mesmo acontece agora. Deus não te pede para identificar cada camada da dor. Ele pede apenas permissão para cuidar. Permissão para entrar em áreas onde você aprendeu a sobreviver, mas nunca a descansar. Essa cura acontece de forma silenciosa e progressiva. Não vem como um momento único e marcante, mas como uma série de pequenos ajustes internos. Você começa a reagir diferente. Coisas que antes te afetavam profundamente passam a ter menos peso. Emoções que antes vinham de forma confusa começam a se organizar. Não porque você entendeu tudo, mas porque algo foi tocado na raiz. E quando a raiz é cuidada, o resto começa a responder. Deus cura o que você nunca aprendeu a nomear, devolvendo segurança ao seu interior. Muitas dessas dores nasceram em ambientes onde você precisou se adaptar rápido demais, onde não houve tempo para sentir, onde ser forte era mais importante do que ser verdadeiro. O Espírito Santo entra nesses lugares e restaura o que foi interrompido. Ele devolve ao coração a sensação de estar seguro para sentir. E quando há segurança, a dor não precisa mais se esconder. Você pode perceber essa cura em detalhes simples, no fato de conseguir descansar sem culpa, no fato de sentir emoções sem entrar em confusão, no fato de não se julgar tanto por sentir o que sente. Essas mudanças são sinais claros de que Deus está agindo em um nível profundo, não no comportamento apenas, mas na estrutura emocional e espiritual que sustenta sua vida. Essa forma de cura exige confiança, porque você não vê tudo acontecendo, você sente aos poucos, e confiar no que não se vê é um exercício espiritual profundo, mas é também libertador. Você deixa de depender de explicações para se sentir seguro. Passa a depender da presença constante de Deus, e essa presença se torna mais real do que qualquer resposta. Quando Deus cura o que você nunca soube nomear, Ele não apaga sua história, Ele a integra. Ele pega partes soltas e começa a alinhá-las por dentro. Você se sente mais inteiro, mesmo sem saber dizer exatamente por quê. E isso é suficiente, porque a cura verdadeira não precisa ser explicada para ser vivida. Esse processo prepara algo ainda mais delicado, porque quando o interior começa a se organizar, você percebe que algo que estava adormecido começa a despertar. Não de forma intensa, mas suave. Uma sensibilidade que havia sido protegida por camadas de defesa começa a voltar. E com ela, a capacidade de sentir a vida novamente, não com dor dominante, mas com presença. É esse retorno da sensibilidade que marca um novo estágio da cura. Da dormência interior à sensibilidade suave. Por muito tempo, a dormência foi uma proteção. Você não sentia demais porque não podia, não era seguro, não havia espaço. Então, o coração aprendeu a se fechar um pouco, só o suficiente para continuar funcionando.
Essa dormência não foi frieza, foi adaptação. Mas o que um dia protegeu, com o tempo começou a limitar. Você percebe que não sofre como antes, mas também não se alegra do mesmo jeito. Vive num meio termo emocional que não dói tanto, mas também não aquece. Quando Deus começa a curar em profundidade, uma das primeiras coisas que muda é essa dormência. Não de forma brusca, não como uma enxurrada de emoções, mas como um retorno gradual da sensibilidade. Você começa a perceber pequenas coisas, um silêncio que já não pesa tanto, um momento de paz que dura um pouco mais, uma emoção que surge sem te assustar. Isso é sinal de cura, não de fragilidade. Sentir de novo é um ato de confiança. A sensibilidade suave que retorna não te deixa vulnerável como antes. Ela vem acompanhada de presença. Antes, sentir significava se perder. Agora, sentir acontece enquanto você está sustentado. O Espírito Santo não remove as defesas sem colocar cuidado no lugar. Ele não expõe, ele protege de outra forma. Uma proteção que não endurece, mas sustenta. Jesus nunca anulou a sensibilidade das pessoas que encontrou. Ele a restaurou. Pessoas que choravam, que tremiam, que estavam exaustas, encontraram nele um lugar seguro para sentir sem medo. O mesmo acontece com você. À medida que a cura avança, o coração volta a reagir à vida, mas sem entrar em colapso. Emoções vêm e vão, mas já não dominam. Há espaço para elas, não comando. Essa sensibilidade renovada muda sua relação com Deus. A oração deixa de ser apenas palavras e passa a ser presença sentida. Você percebe Deus nos detalhes, não apenas nos momentos intensos. Um pensamento de paz, um alívio inesperado, uma lágrima que cai sem desespero. Tudo isso são sinais de que o coração está vivo novamente. É importante não confundir esse processo com regressão. Voltar a sentir não é retroceder, é avançar com mais integridade. Muitas pessoas interrompem a cura aqui porque se assustam com a volta das emoções. Pensam que estão piorando, mas na verdade estão mais inteiras. O que muda é que agora não estão sozinhas dentro do que sentem. O Espírito Santo conduz esse retorno com sabedoria. Ele sabe o quanto você pode sentir sem se perder. Por isso, a sensibilidade volta aos poucos, um pouco de cada vez. O suficiente para aquecer, não para sobrecarregar. Você aprende que pode sentir tristeza sem se afundar, alegria sem culpa, saudade sem desespero. Isso é maturidade emocional e espiritual. Quando a dormência começa a ceder, a vida ganha cor novamente. Não uma cor intensa o tempo todo, mas real. Você se percebe mais presente, mais conectado, mais humano. E isso prepara o coração para confiar ainda mais no processo. Porque agora você sente que algo está acontecendo, mesmo sem pressa, mesmo sem espetáculo. Essa nova sensibilidade cria um terreno fértil para algo essencial. A confiança de que o tempo de Deus não é atraso, é cuidado. Quando você percebe que a cura está acontecendo no ritmo certo, começa a relaxar a urgência. E esse relaxamento é fundamental para o próximo passo. Um passo onde você aprende a confiar no processo sem tentar apressar o resultado, permitindo que Deus continue fazendo o que Ele sabe fazer melhor, no tempo certo, do jeito certo. Confiar no processo sem apressar o resultado. Existe uma ansiedade silenciosa que acompanha quase toda dor profunda. A vontade de que passe logo, de que se resolva, de que tenha um fim claro. Mesmo quando você percebe que algo está sendo curado por dentro, surge a tentação de acelerar, de querer sentir logo o alívio completo, a leveza definitiva, a certeza de que aquilo não vai mais voltar. Mas a cura que vem de Deus não responde bem à pressa. Não porque Ele atrase, mas porque Ele respeita o ritmo do coração. A pressa nasce do medo de permanecer na dor.
O medo de que ela volte com força, de que nunca acabe, de que você fique preso nesse estado intermediário. Mas o Espírito Santo não trabalha com etapas inacabadas. Ele não começa algo para abandonar no meio. O que ele inicia, ele sustenta. Confiar no processo significa acreditar que Deus está mais interessado em te tornar inteiro do que em te aliviar rapidamente. Jesus nunca apressou curas para cumprir expectativas humanas. Em muitos momentos, ele desacelerou quando todos queriam rapidez, porque sabia que algumas transformações precisam de tempo para se firmar. A cura apressada pode até aliviar por fora, mas não cria raízes por dentro. Já a cura paciente reorganiza estruturas internas, muda padrões, fortalece o coração para que a dor não volte a dominar da mesma forma. Quando você tenta acelerar o resultado, sem perceber, volta ao controle. Começa a observar demais a si mesmo, a medir sinais, a se cobrar progresso. Cada dia bom vira esperança exagerada. Cada dia difícil vira frustração. Isso gera um novo tipo de tensão, a tensão de ter que estar melhor. Mas Deus não te chama para provar melhora, Ele te chama para permanecer. Confiar no processo é aprender a descansar enquanto Deus trabalha. É aceitar que alguns dias serão mais leves e outros mais sensíveis, sem interpretar isso como retrocesso. É entender que sentir ainda não significa estar doente, significa estar vivo e em processo. A cura verdadeira não elimina a humanidade, ela a restaura de forma saudável. O Espírito Santo age de maneira contínua, não episódica. Ele não aparece apenas nos momentos de alívio. Ele permanece também nos dias confusos, nos dias silenciosos, nos dias em que você sente que nada mudou. Muitas vezes, é justamente nesses dias que o trabalho mais profundo acontece. Aquilo que não é visível agora está sendo estruturado para sustentar você depois. Quando você confia no processo, algo se solta por dentro. A cobrança diminui, a comparação desaparece. Você para de se perguntar quando isso vai acabar e começa a perceber como está sendo cuidado. Essa mudança de foco transforma a experiência da dor. Ela deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um caminho acompanhado. Deus não te pede paciência como quem impõe espera. Ele te oferece segurança enquanto o tempo passa. Ele não diz apenas espere, ele diz fique comigo. E ficar com ele muda tudo, porque mesmo antes da cura completa, você já não está sozinho. Mesmo antes do alívio final, você já está sustentado. Confiar sem apressar não é desistir de melhorar, é desistir de controlar como a melhora deve acontecer. É permitir que Deus faça do jeito dele, no tempo dele, com a profundidade que ele sabe que você precisa. Essa confiança não nasce de uma decisão fria, nasce de uma relação. Quanto mais você percebe que está sendo cuidado, menos precisa correr. Esse descanso interior prepara o coração para o fechamento mais importante de todo esse caminho. Porque quando você para de exigir que o passado seja apagado e o futuro seja garantido, algo novo se estabelece. Uma forma diferente de viver com a própria história, não negando o que doeu, mas permitindo que isso seja suavizado. E é exatamente aí que a cura se revela de maneira mais plena, não como esquecimento, mas como transformação. Uma cura que não apaga o passado, mas o suaviza. Finalmente, chega um momento em que você percebe algo que antes parecia impossível. O passado ainda existe, as lembranças não foram apagadas, a história não foi reescrita, mas o peso mudou. Aquilo que antes doía ao ser lembrado agora não fere do mesmo jeito. Não porque foi esquecido, mas porque foi tocado. Essa é a forma como Deus cura em profundidade. Ele não apaga quem você foi, ele transforma como isso vive dentro de você. Muitas pessoas esperam uma cura que elimine qualquer traço do que machucou. Mas isso raramente acontece. E quando acontece, não é o tipo de cura mais duradoura.
o Espírito Santo trabalha de forma mais sábia. Ele não arranca páginas da sua história. Ele muda a forma como você as carrega. O passado deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma memória integrada. Algo que fez parte do caminho, mas não define mais o destino. Você começa a perceber isso quando situações semelhantes às antigas já não despertam a mesma reação. Quando certos gatilhos perdem força. Quando falar sobre o que doeu não te desmonta. Não há indiferença, há maturidade. Há uma paz que não vem da negação, mas da presença contínua de Deus ao longo do processo. Você não ficou mais duro, ficou mais inteiro. Jesus nunca prometeu apagar cicatrizes. Ele ressuscitou com as suas. Mas elas já não eram sinais de dor, eram testemunhos de redenção. O mesmo acontece com você. As marcas permanecem, mas já não sangram. Elas contam uma história diferente agora. Uma história onde a dor não teve a última palavra. Essa suavização interior muda profundamente a forma como você vive. Você não precisa mais fugir do passado, nem lutar contra ele. Pode olhar para trás sem ser puxado para baixo. Pode reconhecer o que viveu sem reviver o sofrimento. Isso é cura real. Não espetáculo, não euforia, mas liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem estar preso ao que te feriu. O Espírito Santo te conduziu até aqui sem pressa, sem violência, sem exposição desnecessária. Cada etapa teve um propósito, cada silêncio teve cuidado, cada espera teve sentido. E agora você percebe que algo se assentou dentro de você. Não é que tudo esteja perfeito, é que você está sustentado. A dor já não te governa. Ela existe como parte da sua história, não como centro da sua identidade. Essa cura não te afasta da sensibilidade, ela a protege. Você continua humano, continua sentindo, continua vivendo. Mas agora há um chão firme, uma presença constante, uma certeza silenciosa de que você não está mais sozinho dentro de si mesmo. Isso muda tudo. O Espírito Santo não apenas tocou a dor que você não sabia de onde vinha. Ele te ensinou a caminhar com ela até que ela perdesse o poder de te paralisar. E isso é mais profundo do que qualquer resposta. É mais forte do que qualquer explicação. É uma cura que não depende de entendimento total, mas de relacionamento contínuo. Você não chegou ao fim de um processo. Você chegou a um novo modo de viver. Um modo onde a paz não depende da ausência de dor, mas da certeza da presença de Deus. E essa presença permanece nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias silenciosos. Ela permanece, e isso é suficiente.